Então, a gente vai começar com um assunto de estatística, eu vou colocar para apresentar. A minha internet agora tá boa, mas ela ficou amanhã bem ruinzinha. Então, se eu cair, se tiver algum problema, manda um WhatsApp para mim, para me avisar, por gentileza, porque senão não tem como eu saber que eu caí, tá bom? E evita o silêncio absoluto. Quando eu perguntar algo, se você não souber responder, abre o fone e dá... tosse. Pelo menos eu sei que vocês estão aí comigo, tá bom? Eu vou pôr para apresentar para vocês. Isso, obrigada, obrigada. É isso aí mesmo. Isso já me ajuda bastante. Vocês estão vendo a minha tela, por gentileza? Sim, Sora. Beleza. Então, esse material eu vou disponibilizar para vocês lá no Google Sala de Aula também. Quando eu estou preparando materiais assim para dar aula, eu fico, pode não parecer, mas eu fico bastante nervosa, porque é aula à distância, eu nunca dei aula desse jeito, eu sempre dava aula no presencial. Então, eu adaptei todo o material que eu tinha, eu fiz atualizações, então eu espero que vocês gostem. A habilidade que a gente vai trabalhar é saber construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências a partir de dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas. O conteúdo de estatística, ele não é difícil, eu acho ele bem de boinha, assim, comparado com os outros conteúdos que a gente teve da terceira série do ensino médio. É o último conteúdo que vocês vão ver em matemática, e o que fica, assim, que vem um pouquinho mais de especificidade, vamos dizer assim, é mais para o finalzinho, tá? Quando a gente fala de desvio padrão, desvio médio, mas esse comecinho é bem tranquilo, tá? Então, estatística é uma ciência fundamentada na teoria das probabilidades, e um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que abrange, entre outros temas, planejamento de experimentos, coleta e organização de dados, representação de dados numéricos por meio de tabelas e gráficos, análise de dados, previsões e tomada de decisões em situações de incerteza com base na análise de dados. Então, a estatística ela foi criada para que a gente possa ter dados para a gente poder analisar e fazer previsões futuras, tá? Ela é a ciência da indução lógica, das generalizações de características observadas em uma parte da coletividade que se deseja conhecer. Então, quem curte muito, muito estatística, essa questão de leitura de dados em gráficos, em tabelas, é o Enem, tá? É vestibular também, mas é mais Enem. Enem gosta bastante de trabalhar com estatística, para a gente poder ver alguns dados, algumas informações. E eu já vou até falar por que cai bastante isso no Enem, tá? Então, o universo ou população estatística é o conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer os dados relativos ao assunto em questão. Então, se eu fizer uma pesquisa, por exemplo, lá na Escola Marciano, o meu universo estatístico vai ser todos os alunos do Marciano. A amostra já é um subconjunto do universo estatístico, no qual os dados para pesquisa são coletados, utilizado quando o universo estatístico é muito vasto ou quando não é possível coletar dados de todos os elementos do universo. Então, a nossa amostra ela pode ser discreta ou contínua, eu já vou falar disso. Se eu fizer uma pesquisa com todos os alunos do Marciano, em um determinado dia, naquele dia, o que acontece? Pode ser que faltem alguns alunos. Então, qual vai ser minha amostra? Minha amostra vão ser os alunos que estiveram lá respondendo. E aí eu considero que a minha amostra indica o perfil de todos os outros, inclusive dos que não estiveram lá. Então, por exemplo, eu fiz com vocês uma pesquisa sobre o projeto de Nó em Nó. Eu tive, ao todo, 54 alunos participantes. Então, eu considero que esses 54 representam todos os alunos que participaram do projeto. Então, meu universo estatístico seriam todos os alunos da terceira série do ensino médio, mas a minha amostra são os 54 alunos que responderam à pesquisa. Alguma dúvida, gente? Por enquanto, não, Sora. Beleza. A amostra, então, ela pode ser discreta ou contínua. Eu vou falar primeiro da discreta com vocês. Deixa eu só pegar o meu... Peraí. A discreta, para dar um exemplo para vocês, o que eu fiz? Eu pesquisei na internet alguns dados que fossem atualizados. Então, essa página que está abrindo, que vocês estão vendo, é uma página do Sebrae, que fala a respeito do painel das empresas aqui no Brasil. Então, ela foi atualizada dia 11 de maio de 2020 e a gente tem cerca de 19 milhões de empresas aqui no Brasil. Essas empresas estão separadas por
por estados, né? Aqui onde eu estou mexendo. Aqui são o número de empresas dos grandes setores, então, de serviços, comércio, indústria, construção civil e agropecuária. Aqui são números de empresas por porte. Quantas empresas eu tenho? Que são MEIs, por exemplo. MEI é microempresa individual. ME é microempresa, isso aqui não é individual, tá? E assim sucessivamente. E aqui eu tenho as empresas por atividade econômica. Então, por exemplo, eu tenho hoje no Brasil 1 milhão, aproximadamente 1 milhão e 100 mil empresas que trabalham com o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios. Então, só para a gente ter uma ideia. Então, eu vou lá para baixo, eu vou pegar quantidades bem pequenas de empresas, só para vocês entenderem. Então, eu vou pegar aqui, ó, fabricação de cimento. Eu tenho, de fabricação de cimento, eu tenho hoje no Brasil 251 empresas. Então, o que eu falo quando eu tenho uma amostra que ela é discreta, que é esse caso que a gente está falando? Se eu quiser aplicar um questionário, por exemplo, com essas empresas de fabricação de cimento, perguntando assim para elas, quais foram as consequências da pandemia na sua empresa, por exemplo? Eu vou pegar esse questionário meu e vou entregar nas 251 empresas. Dessas 251 empresas de fabricação de cimento, vamos supor que 100 empresas me dêem um retorno. Então, lembrando, meu universo estatístico, qual que vai ser? E aí? Repete a pergunta de novo, Sora, por favor. Isso. Alguém falou. 251. Isso, 251. Ó, então, meu universo estatístico, qual que vai ser? Meu universo estatístico é as 251 empresas de fabricação de cimento. Aí eu perguntei, qual que foram os sintomas, não, né? O que a pandemia causou nessas empresas com relação à contratação e demissão de funcionários, por exemplo? Então, dessas 251 empresas, 100 empresas me deram um retorno. Então, qual que vai ser a minha amostra? Sim. Isso, essas 100 empresas. Então, as 100 empresas que me deram retorno são a minha amostra, o meu universo estatístico. São todas as empresas de fabricação de cimento, a minha amostra são as 100 empresas que me deram uma devolutiva do meu questionário. Quando eu falo dessas empresas de fabricação de cimento, a gente está trabalhando com uma variável aí, com um dado que ele é discreto. Por que ele é discreto? Porque ele é um número fechado e limitado. Então, o meu limite é de 251 empresas. Então, eu estou trabalhando com esse número limitado. Então, sempre que o que você estiver trabalhando é um valor limitado, a gente fala que essa amostra, ela é discreta. Agora, quando que a minha amostra vai ser do tipo contínua? A minha amostra contínua, por exemplo, aqui a gente tem uma pesquisa que foi feita que fala a respeito da amostragem para estimativa da produção de sementes da castanheira do Brasil numa floresta nativa. Então, o que acontece? Eles pegaram algumas castanheiras do Brasil, que são árvores, e coletaram as sementes dessas árvores. E aí eles fizeram uma estimativa da produção. Então, por que aqui a gente fala que a nossa amostra não é mais discreta, ela é contínua? Porque a quantidade de sementes que eu coleto de uma árvore não é um número específico que eu consiga determinar, não tem um limite, tá? Então, aqui eu tenho um valor que eu não consigo limitar. Por isso que eu falo que, nesse caso aqui, a minha amostra, ela não é discreta, ela é contínua. Então, a diferença entre a amostra discreta e a amostra contínua é essa. A discreta, você consegue limitar os seus dados. A contínua, você não consegue. Um outro exemplo de contínua, eu vou fazer uma pesquisa envolvendo as estrelas do universo. Então, eu sei que a minha amostra é contínua, porque eu não tenho um limite de estrelas do universo. Mas eu vou pegar uma quantidade só para fazer a minha pesquisa. Mas a minha amostra em si, ela é contínua. Deu para entender a diferença entre os dois? Sim? Sim, Sora. Beleza. Agora eu vou falar com vocês a respeito das variáveis. Então, as variáveis estatísticas, elas são os atributos, que podem ser numéricos ou não, pesquisados em cada elemento da minha amostra. Elas são classificadas em quantitativa e qualitativa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Aquelas 251 empresas de fabricação de cimento, 100 me deram um retorno. E eu perguntei a respeito dos efeitos da pandemia na empresa para contratação e demissão de pessoas. E aí vamos supor que eles me respondem. A minha pergunta foi a seguinte:
Entre as pessoas que foram demitidas da sua empresa por causa do Covid, essas pessoas se autodeclaram de que maneira? De acordo com a cor ou com a raça. Amarela, branca, preta, parda ou indígena. Então, esse tipo de pergunta seria o de uma variável qualitativa, que eu não consigo responder com números, eu respondo como uma qualidade, tá? Já a quantitativa seria, por exemplo, aquela que a gente falou das sementes da castanheira. Por quê? Porque você conta em números. Então, a diferença entre uma variável qualitativa e uma quantitativa é que uma responde-se com números e a outra não. Entenderam? Sim, Sora. Se eu perguntasse para vocês, fizesse uma pesquisa com vocês agora e perguntasse a quantidade de televisões que vocês têm na sua casa, a resposta seria uma variável quantitativa ou qualitativa? Quantitativa? Isso, quantitativa. E se eu perguntasse para vocês qual que é o grau de instrução, de formação dos seus pais, quantitativa ou qualitativa? Qualitativa? Isso, qualitativa. Então, para saber se a sua variável é quantitativa ou qualitativa, você tem que prestar atenção na resposta que é dada. Se a resposta for em número, é quantitativa. Se a resposta não for em número, é qualitativa. Tá? Então, essa é a diferença entre as duas. Alguma dúvida? Não, Sora. Beleza. Quando a gente fala em distribuição de frequência, a frequência é muito simples, tá? A frequência é quantas vezes determinada coisa aparece, tá bom? Então, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho 20 candidatos a uma vaga de estágio numa empresa do setor de tecnologia. E aí eu vou pegar esses 20 candidatos que eu tenho e eu faço uma planilha com eles. Eu ponho o nome deles e qual que é o conhecimento que eles têm em informática. Sendo que eles podem ser classificados como básico, intermediário ou avançado. Feito isso, eu organizo essas informações em uma tabela que a gente fala que é a distribuição de frequências. Então, o que seria? Quantos candidatos eu tenho que estão classificados como básico? Então, no caso, eu tenho 2. Quantos no intermediário e quantos no avançado? Então, esses números que aparecem para mim, de quantos eu tenho em cada nível de conhecimento em informática, a gente chama de frequência. Lembrando que o seu total tem que ser sempre igual ao total que você entrevistou, que você fez aquela pesquisa naquele momento. Tem gente que acha que qualquer empresa contrataria pessoas que só estão no avançado, só que não é verdade. Tem muitas empresas que vão contratar pessoas que estão no básico. Por quê? Porque elas querem moldar o funcionário às próprias necessidades da empresa, de maneira que ele não venha com vícios ou com alguma tendência. Então, tem muitas empresas que contratam alguém que tem conhecimento básico para que eles possam moldar de acordo com as necessidades da própria empresa. Então, esses números que aparecem, a gente chama de frequência. Já a frequência relativa é quando a gente transforma esses números em porcentagem. Então, quando a gente transforma em porcentagem, a gente fala que é a razão, lembrando, razão na matemática é uma conta de divisão, e geralmente é representado por fração, tá? Entre a frequência correspondente e a quantidade total de observações. Então, por exemplo, essa frequência 2, como que eu faço para encontrar a porcentagem dela? Eu não preciso fazer regra de 3. 20 está para 100%, assim como 2 está para X. Não precisa fazer regras de 3. Dá para você colocar isso com representações em fração. Então, eu coloco a parte dividida pelo todo. Então, a minha parte é 2 e o meu todo é 20. Então, 2 dividido por 20. Se você fizer na calculadora 2 dividido por 20, vai dar 0,1. E 0,1 representa 10%, que é 10 sobre 100. Outra coisa que você poderia fazer é o seguinte. Deixa eu só pegar a caneta aqui para ficar mais fácil para falar para vocês. Peraí. Azul. Quando a gente compara esse com esse, ó, você pensa assim, ó, se 20 é 100%, 2 vai ser quanto? Eu sei que de 20 para 2 é a mesma coisa que se eu tivesse dividido por 10. Então, você pensa assim, ó, tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Então, você pega esse 100% também divide por 10, que vai dar 10%. Tá? Se 20 é 100, 10 é metade, 50%. Então, dá para fazer dessa maneira também, tá? Então, frequência
é quando eu quero a minha quantidade de dados para aquele determinado critério. E frequência relativa, eu transformo isso em porcentagem. Alguma dúvida, gente? Dá uma tossida aí, só para saber. Aê, beleza, obrigada. Para vocês terem uma ideia, aquela pesquisa que eu fiz com vocês do projeto de Nó em Nó, eu transformei todos aqueles dados em gráficos e em tabelas para que eu conseguisse avaliar. Então, muitas perguntas que vocês tiveram que responder, elas estavam no que a gente chama de escala Likert. Escala Likert é essa escala aqui em cima, que vai de 1 até 10. A gente chama isso daqui de escala Likert. Ela pode ir até o 5, até o número que você deseja. Eu coloquei até o 10. Eu dividi as respostas de vocês em 3 grandes grupos. Eu marquei que quem colocasse de 1 até 4 era pouco, 5 e 6 regular, e maior ou igual a 7 era muito. Uma das perguntas era: você ficou nervoso ou tenso enquanto realizava as atividades do projeto? E aí vocês elencavam aqui, por essa escala, vocês marcavam na bolinha se vocês sentiram tensos ou nervosos. Nessa pergunta, 29% dos alunos marcaram maior ou igual a 7. Ou seja, eles se sentiram nervosos ou tensos fazendo as atividades do projeto. E esse número me chamou muito a atenção, porque eu achei um número muito alto. Então, eu fui analisar esses 29%. Então, desses 29%, eu analisei quantos que a principal motivação era melhorar as habilidades em matemática, acumular nós, quem que era outro motivo, ou era competir com os outros alunos. Todos esses alunos que classificaram que ficaram muito nervosos ou tensos, nenhum queria competir com outros alunos. A maioria queria melhorar as habilidades matemáticas. E quando eu comparei com aquela outra pergunta que falava, você acha que você se sentiu satisfeito realizando as atividades? E vocês marcavam nessa escala. Tinha, você se sentiu motivado? E tinha outra pergunta, se a realização das atividades do projeto te ajudou a desenvolver as habilidades matemáticas. Então, quando eu fiz essas perguntas, a maioria dos alunos que se sentiram tensos ou nervosos se sentiram satisfeitos, motivados e desenvolveram habilidades matemáticas. Então, a minha conclusão: o nervosismo passado para fazer essas atividades não prejudicou em maneira alguma para que tivesse esse aprendizado em matemática. Então, todos aqueles dados que vocês me responderam, eu transformei tudo em tabelas e gráficos para poder analisar. E esse é um exemplo. Então, aqui, quando a gente fala desses 29%, eu estou falando aqui de uma frequência relativa, porque eu estou dando em porcentagem. Se eu perguntasse só a frequência, se a gente somar esses números aqui, ó, dá 16. Então, eu tenho 16 alunos dos 54 que marcaram que se sentiram tensos ou nervosos fazendo as atividades. Então, a minha frequência é de 16 e a minha frequência relativa nessa situação é de 29%. Tudo bem? Dúvidas? Não. Beleza, então vamos lá. Eu tenho também, em tabelas, eu tenho intervalos de classe. Quando que eu uso intervalo de classe? Quando os dados que eu tenho, eles são muito distintos, muito diferentes um do outro. E aí, o que eu faço? Eu agrupo isso em valores para poder ficar mais fácil de eu visualizar. Essas notações de intervalo de classe, elas podem ser feitas, geralmente, dessas duas maneiras que estão aqui embaixo. Então, é esse símbolo T deitadinho, ou esses dois colchetes, que a gente chama de colchete fechado e colchete aberto. Tá? Então, essas notações representam o quê? Por exemplo, nesse caso, que o 55 pertence ao seu intervalo, mas o 60 não, eu quero até o 60. Então, aqui seria, por exemplo, o 59,9 infinito, tá? Então, significa que nesse intervalo, os números que eu tenho vão do 55, incluindo o 55, até 60, mas não inclui o 60. E eles podem ser anotação nesse símbolo, pode ser invertido também desse jeito, aí significa o quê? Que o 60 entra, mas o 55 não. E a mesma coisa para o colchete. Colchete fechado, que a gente chama de colchete fechado, quando está nessa representação aqui. Significa que o 55 pertence, o colchete aberto, que o 60 não. Tá? E a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Eu vou explicar isso para vocês através de um outro gráfico. Para ver se fica mais fácil. Esse daqui eu peguei no site do IBGE, e ele fala a respeito da população que eu tenho para cada estado do Brasil, tá?
Então, ele tem um gráfico aqui. Eu sei que a minha população no último censo aqui no Brasil, eu tenho aproximadamente 41 milhões de pessoas vivendo aqui no Brasil. E aí, o que ele fez? Ele dividiu esses estados de acordo com 4 intervalos. Então, o primeiro intervalo, ele vai até 2.570.160 habitantes. O segundo intervalo vai até 3.766, e assim sucessivamente. Então, ele fez uma divisão aqui, ó, por intervalos. Eu sei que se eu tiver, por exemplo, esse terceiro aqui, ele começa em 10.444.526. Se eu tiver 521 habitantes, ele já vai entrar na faixa azul mais claro. Então, aqui eu tenho uma divisão por intervalos, tá bom? Dúvida, gente? Não. Beleza. Se eu perguntasse para vocês qual que é a amplitude desses dados, eu preciso pegar o maior e o menor. Então, eu sei que os estados menos habitados estão representados pelo azul bem clarinho. Então, eu sei que é Roraima, no Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amapá e esse aqui, ó, que está azul bem clarinho, que é Sergipe. Então, esses são os estados menos populosos. Tá? Então, você passa o mouse por cima, ele vai indicando qual que é a população de cada um. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que ver desses daqui, qual que é o menos habitado. Qual desses vocês acham que é o estado menos habitado, gente? Se eu passar de novo, vocês vão ver os números. Ó, Acre, esse azul clarinho, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Sergipe, Amapá e Roraima, ou Roraima. É o Acre. Roraima. Isso, é Roraima. Tem 450 mil pessoas. Em Rio Claro, a nossa população está em torno de 250 mil pessoas. Então, é como se aqui tivesse o dobro de Rio Claro. É um estado inteiro para mais ou menos o dobro da população que tem em Rio Claro, tá? Para vocês terem uma comparação. Então, eu sei que o meu menor dado é 450.479 pessoas. Agora, eu preciso pegar qual que é o meu estado mais habitado. Qual que eu tenho o estado mais populoso? São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo ou Rio de Janeiro? Os dois, tá na cor mais forte. Ó, vamos lá. As cores mais fortes eu tenho aqui, então, na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Qual deles é o mais habitado? São Paulo. São Paulo. São Paulo tem aproximadamente 41 milhões de pessoas. Então, para eu achar a minha amplitude, eu teria que fazer essa quantidade de habitantes em São Paulo menos a quantidade de habitantes em Roraima. Essa é a minha amplitude, tá bom? É o quanto eu tenho que varia entre o maior e o menor valor. Tudo bem? Nossa, gente, é 41 milhões de pessoas, 262 mil. É muita gente. Na minha opinião, né? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das representações gráficas. Então, com uma frequência muito... Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar. Por que eu não posso fazer a amplitude com os valores que aparecem na minha legenda? Deixa eu voltar lá. O que acontece? Na sua legenda, essa cor azul, você tem mais que 10.444.526 pessoas. Mais que não é dado um limite para você. Então, como não é dado um limite, mas ele te dá informações suficientes para isso, você consegue pegar a amplitude dessa maneira, pegando seu maior dado e seu menor dado. Porque se eu for considerar 10 milhões menos 2.570.000, eu estou pegando só os intervalos que ele usou, e não a amplitude inteira em si. Entendeu? Entendi, Sor. Obrigada, viu? Imagina. Geralmente, quando é dado para vocês pedindo para calcular a amplitude, ele vai dar, a não ser que ele queira que você faça... O que eu acabei de fazer? Eu fui pegar informações que estão implícitas no texto e não explícitas. O explícito, para mim, é 10 milhões, mas o implícito, para mim, é pegar as informações de acordo com cada estado.
Então, se as informações estiverem explícitas para vocês, já falando que o total da população é esse e o mínimo é esse, fica mais fácil. Do contrário, as informações estão implícitas, vocês vão ter que buscar por elas. E o que vai acontecer com vocês no Enem são informações implícitas ou explícitas? Adivinha? Implícitas, tá? Não vai ter nada muito explícito, que já vem na cara falando para vocês o que ele quer, tá bom? Então, vão ser geralmente informações implícitas, que você tem que buscar elas de acordo com os dados que você tem, com análise, com seu conhecimento e assim sucessivamente. Beleza, Aline? Beleza, senhora. Então, vamos lá. As representações gráficas, elas são usadas com muita frequência quando eu tenho resultados numéricos referentes a uma reportagem, uma pesquisa, e eu apresento esses dados numéricos através de gráficos. É muito usado principalmente em jornais e revistas. Quando a gente consegue fazer o emprego correto de um gráfico, eles evidenciam de uma forma bem mais atraente e eficiente os dados e informações que precisam ser transmitidos. Para que seja possível essa representação, a gente sempre tem que obedecer 3 requisitos. Eles têm que ser simples, claros e trazer a verdade, ou seja, ter veracidade. Então, esse é o básico de um gráfico. Tem alguns dados que é melhor você deixar em tabela do que você transformar em gráfico. Então, você tem que sempre ter essa questão da simplicidade e da clareza. Para que eu quero essa construção de gráfico? O que eu quero representar? Tá? Então, para que você consiga escolher o gráfico mais adequado. E aí, a gente entra na nossa primeira atividade avaliativa do 4º bimestre, que vai falar de gráficos. Eu sei que vocês estão muito habituados a gráficos mais simples, de linhas, de barras, colunas e, no máximo, de setor, que vocês chamam de pizza. Eu vou mostrar para vocês que existe uma infinidade muito maior do que isso de gráficos, e é isso que a gente vai ter que trabalhar. Então, a primeira coisa, no mural do Google Sala de Aula, de todos vocês, do terceiro A, terceiro B e terceiro C, eu fiz uma postagem falando a respeito desse trabalho, que precisa ser realizado em duplas ou trios. Nessa postagem, vocês têm um vídeo meu explicando esse trabalho, que foi o finalzinho da discussão que a gente teve na live da semana passada, e tem uma planilha também. Eu vou mostrar a planilha para vocês. Então, como exemplo, eu estou no 3A. Essa planilha, vocês não conseguem escrever nela, só eu consigo, ela está bloqueada para vocês, tá? Para que não tenha nenhum problema de, às vezes, algum aluno alterar algum dado e aí atrapalhar tudo. Então, todos os alunos que estão em amarelo são alunos que já indicaram para mim que tem duplas ou trios. E aqui eu tenho uma segunda aba, que vocês também podem acessar, indicando para mim quem são essas duplas e esses trios. Então, eu estou separando eles por linhas. Então, cada linha é uma dupla ou um trio. E vocês vão ter assuntos diferentes para ser abordados, que eu vou colocar aqui. Então, que assunto a minha dupla ou meu trio vai ter que trabalhar? Então, vai ser colocado aqui também. Esses eu vou escolher bem aleatoriamente. Essas planilhas de duplas ou de trios ainda vai chegar na minha mão pelos líderes de classe, e quem falou, tipo assim, eu acho que o 3B não é pelo líder, mas eu não tenho certeza. Eu acho que do 3B vocês têm que mandar direto para mim. Mas vão me mandando, tá bom? Para a gente poder se organizar para essa atividade. Bem, para fazer essa atividade, a referência de vocês vai ser 2 documentos, o livro didático e o caderno do aluno. Vocês vão poder usar a internet também, é claro, tá bom? No livro didático, então é a parte de estatística, tá? Que é a partir da página 118, que vocês têm lá no sumário. E quem não tem acesso ao livro físico, porque não está em casa, ainda está lá na escola, e você não está indo, porque quando vocês forem na escola, vocês já podem retirar tudo que está no armário, né? Para vocês poderem levar para casa para estudar. Mas se você não tiver essa disponibilidade, tem uma postagem do dia 9 de março, lá no mural de vocês também, que eu coloquei o PDF do livro. Então, também está lá esse arquivo para vocês poderem acessar. Então, como que vai funcionar esse trabalho? Ao todo, eu consegui selecionar 21 tipos de gráficos, que são bem famosos, bem utilizados, para que a gente consiga trabalhar. Então, todos esses gráficos que estão em azul, a referência principal de vocês é o livro didático.
Os gráficos que estão em roxo, a referência principal é o caderno do aluno. E os gráficos, os 4 gráficos que estão em preto, esses daí vocês vão buscar as informações na internet, mas não são difíceis de achar, porque eu fiz uma busca antes, para ver se tinha algum problema para vocês. Então, para vocês terem uma ideia, vocês conhecem muito bem o gráfico de linhas, de barras, e vocês conhecem muito bem o gráfico de setores, que é chamado gráfico de pizza. Todos os outros talvez não seja tão conhecido para vocês. Então, essa atividade vai envolver que vocês tragam essas outras informações para os alunos. Por isso que cada duplo, cada trio vai ficar com um tema diferente, tá? Então, se eu tiver mais que 21 duplas ou trios formados, tem temas que vão se repetir, mas se não, vão ser esses daí. Então, por exemplo, a sua dupla ou seu trio vai ter que falar a respeito do gráfico de radar, uma outra do histograma, e assim sucessivamente, tá bom? Alguma dúvida até aí? Eu posso explicar como que vai ser? Pode, Sora. Beleza. Aí, se tiverem dúvida, vocês me perguntam. Então, ó, o que vocês vão ter que apresentar? Vocês vão ter que apresentar para a gente a respeito desse gráfico que vocês pegaram de tema, o que ele é, qual que é a estrutura dele, suas principais características, quando que eu uso esse tipo de gráfico, a sua usabilidade, e um exemplo com análise. Esse exemplo, se possível, se der para vocês pegarem questões de vestibular ou Enem, tudo bem. Se não der, não tem problema. Vocês podem pegar um gráfico do livro, do caderno do aluno mesmo, trazer ele e trazer algumas questões dele. Como sugestão de recurso para vocês gravarem esse material, eu aconselho o PowerPoint, inclusive para fazer a gravação. E eu vou fazer uma com vocês para vocês verem como que funciona. Então, no próprio PowerPoint, vocês vão pegar essa imagem desse gráfico que vocês têm. Como vocês têm acesso ao livro em PDF, dá para pegar a própria imagem do gráfico nesse livro em PDF. O caderno do aluno também. Aí é só você dar um print da telinha que você quer, só do gráfico, para ficar mais fácil. E aí você vai montar uma apresentação no PowerPoint falando a respeito desse tipo de gráfico. Quantas telas vocês têm que usar? O suficiente. Para vocês terem uma ideia, a apresentação que eu vou fazer para vocês, eu usei só 2 telas para falar esses tópicos. Então, eu não quero nada muito extenso. Quando eu ensaiei para dar essa aula para vocês, eu demorei 3 minutos para explicar a respeito desse gráfico. Então, eu acredito que a gente pode limitar aí a 4 ou 5 minutos no máximo, porque eu sei que alguns alunos vão trazer questões de vestibular ou de Enem, então pode ser que fique um pouco mais extenso, mas eu acho que nada que passe muito desse tempo aí de 5 minutos para poder apresentar esse tema, tá bom? Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Esse exemplo meu, eu vou falar a respeito do gráfico de área, que por acaso não é nenhum gráfico que vocês vão ter que apresentar para mim. Então, nenhum grupo vai poder pegar a minha apresentação para se basear nela. Vocês podem se basear nela para os conceitos que eu pedi para vocês apresentarem. Então, como que eu vou fazer? Vocês vão montar a apresentação de vocês no PowerPoint. Vocês estão vendo minha tela, né, gente? Sim. Beleza, então, ó, montei minha apresentação aqui, linda e maravilhosa, e aí eu vou gravar isso através de uma ferramenta que o próprio PowerPoint tem para gravação. Então, vocês não precisam baixar um arquivo a mais, um programa a mais, um aplicativo, a não ser que você conheça outro. Fiquem à vontade para usar o recurso que vocês quiserem. Essa é só uma sugestão, tá? Para quem não tem conhecimentos dessa parte, pode usar o PowerPoint. Para quem tem conhecimentos de outras ferramentas e aplicativos, fica à vontade. Pelo PowerPoint, como que você faz? Primeiro você monta a sua aula, o que você quer apresentar. Depois que você montar, você vai aqui nesse tópico inserir e tem aqui, ó, gravação de tela. É esse último aqui. Vocês estão vendo onde eu estou mostrando? Sim. Beleza. Você clica em gravação de tela. Automaticamente ele vai vir para a tela. Eu vou voltar aqui para o PowerPoint. Aí eu vou selecionar primeiro a minha área. Eu preciso deixar o meu áudio ativado e o meu ponteiro também. Por quê? Porque eu vou gravar eu explicando. Eu preciso de um áudio explicando isso daqui, tá? E eu vou gravar o ponteiro, porque conforme eu for andando, vocês vão visualizando onde eu estou andando. Então, eu vou selecionar a área, aí você clica e arrasta. Então, eu quero que grave toda essa área aqui, e eu vou pôr para gravar. Aí, ele vai ter uma contagem, para mostrar para mim que ele já está gravando. Então, ó, ele já está gravando. Se eu pôr o mouse aqui para cima, ele volta para essa barrinha para que eu possa pausar ou terminar a minha gravação. E eu estou gravando com erro já, porque eu estou falando com vocês sem estar apresentando. Não tem problema que você corta isso depois.
Aí eu coloco para apresentar a tela do PowerPoint e eu apresento para vocês. Então, ele está gravando tudo que eu estou falando, mas não está gravando o meu rosto. Então, ó, o gráfico de área, eles comparam tendências históricas ou mudanças, mostrando a proporção do total que cada categoria representa em um determinado momento. Eles comunicam tendências gerais em vez de valores individuais ao comparar várias séries de dados. Quando que eu uso um gráfico de área? Eu uso um gráfico de área quando eu preciso mostrar alterações ao longo do tempo. Geralmente, quando a gente fala de alterações ao longo do tempo, eu vou utilizar um gráfico de área. Ou então tendências gerais, ou continuidade de um conjunto de dados. Enquanto gráficos de área podem funcionar da mesma maneira que os gráficos de linha, o espaço entre a linha e o eixo preenchido indica sempre um volume. Então, ele é sempre preenchido. Eu não tenho espaços em branco num gráfico de área. Eu sempre tenho espaços preenchidos. Poucos gráficos são tão eficientes na representação de relações de série, de tempo, como os gráficos de área. Então, tenham muito atenção ao tamanho da letra, para que fique fácil para todo mundo ler, mesmo que seja com a tela de um celular, para a indicação da fonte, então eu tenho aqui a indicação da fonte que eu estou usando, e a qualidade do som. Então, falem de uma maneira nítida, falem para fora, que a gente fala, porque não está gravando o rosto de vocês, então fala com vontade mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Eu não achei nenhuma questão de vestibular ou Enem que trouxesse gráfico de área. Então, eu busquei na internet um gráfico de área e estou trazendo para vocês um gráfico que eu encontrei para a gente poder trabalhar. Então, esse gráfico que eu tenho aí é exemplo de um gráfico de área. Então, eu não tenho espaços em brancos entre os meus dados, as minhas variáveis. Tenho todos os espaços preenchidos. Então, isso daí foi uma entrevista feita, eu não sei falar, mas essa primeira palavra aqui, Norwais, é Noruega, tá? Então, os entrevistados foram questionados sobre quem eles prefeririam como PM se pudessem escolher, em Solberg ou Story. Essa é uma informação que eu peguei de um site que não é brasileiro, então eu usei o Google Tradutor para poder traduzir, porque eu sou péssima em inglês. Tá? Então, eu tenho 2 candidatos, e aí eu tenho toda a minha área representada em vermelho, são os possíveis eleitores do Jonas, do Story. A moça, essa mulher está representada por toda a área em azul, que é a Erna Solberg, e o que está em cinza, que eu também não sabia o que significava, são os indecisos ou que não vão votar em nenhum. Então, quando a gente analisa esse gráfico de área, eu vejo que a maioria das intenções de voto eram do Jonas, 45, 46, depois 47, 41, e começaram a cair. Enquanto a Erna, ela estava com uma quantidade de intenções de votos pequena e ela começou a aumentar, até que ela chegou a um ponto que ela passou a quantidade de votos do Jonas. Então, ó, isso que eu estou fazendo com vocês é a análise que eu quero que vocês façam dos gráficos. Não é só apresentar, é fazer uma análise. Olha, ele estava com uma intenção de votos que foi, teve uma diminuição, depois aumentou, e ela estava sempre numa tendência de aumentar, ao ponto de passar as intenções de votos do Jonas, tá? E aqui foi analisado de agosto de 2016 até agosto de 2017, então foi analisado um ano inteiro. Aí, eu fiquei procurando na internet o que era PM, que para mim é policial militar. Alguém imagina o que é PM na Noruega? Vocês estão comigo? Dá uma tossida. Sei lá, Sora. Beleza. Eu não sabia o que era PM, e eu achava que era policial militar. E aí eu fui pesquisar. PM é primeiro-ministro. Tem nada a ver. Então, isso é primeiro-ministro na Noruega. Tem muitos países que tem primeiro-ministro. Aí eu li tudo, né? Porque sou uma pessoa curiosa. Eu li o que era primeiro-ministro, tá? Só que eu não vou saber explicar agora. Eu teria que ler de novo, tá? E adivinha quem tá? A Erna. A Erna é primeira-ministra desde 2013. Então, a intenção de votos, que já não era mais dela, mesmo assim, ela tá lá, continua lá, e ela é chamada de Sua Excelência, e ela é uma pessoa muito importante lá na Noruega. Certo? Então, isso é o que significa PM. Tá? Então, é isso que vocês têm que fazer. Vocês vão fazer esse tipo de análise. Ao terminar a apresentação de vocês, vocês vão pausar essa apresentação, então eu vou clicar aqui no Stop,
preparar minha apresentação. Sim, ela já acabou. É só isso que eu quero, tá? Aí, o que ele fez? Ele abriu um slide novo com o que eu gravei. Então, ó, se eu der play aqui embaixo, só não sei se vocês vão escutar, porque eu acho que vocês não escutam o áudio. Não dá para escutar. Mas tem eu falando, ó, eu voltei aqui em cima, tá vendo? Tá rodando, ó. Se eu passar para frente, ó, é tudo que eu apresentei para vocês. Aqui mesmo, se você clicar com o botão direito, você consegue cortar esse vídeo, então tem a opção de cortar. Então, eu mostro onde eu quero que ele comece, onde eu quero que ele termine, eu consigo fazer os cortes. E aí, como que você vai exportar isso para me mandar? Você vai no salvar mídia como. Botão direito em cima do slide também, salvar mídia como. Aí você vai, por exemplo, em downloads, e eu vou gravar como, ó, eu já fiz, tá vendo o teste aqui, ó, gráfico de área. Só que eu vou pôr um agora, né? E aí você vai clicar em salvar. Então, ele vai salvar no seu computador esse gráfico de área. E eu vou mostrar para vocês como que ele salva. Ele vai salvar num arquivo tipo MP4. Então, vem o vídeo e o áudio tudo junto. E aí você vai mandar isso para mim para eu poder analisar. Então, com todas as pausas e análises que eu fiz explicando para vocês, eu demorei 5 minutos para gravar esse vídeo. Tá? Então, vocês podem gravar, errou, faz de novo, eu vou deletar, tá bom? Então, eu deletei o vídeo que eu gravei. E aí, vocês, tipo, errei, grava de novo, ou você pausa, e aí fica a critério de vocês. Quem for muito ninja em edição de vídeo, fique à vontade para brincar com isso, para fazer diferente. Só lembra que precisa falar das características, da usabilidade, pegar um exemplo e falar da estrutura, o que é esse gráfico que você tem para apresentar. Alguma dúvida, gente? Ô, Sora, essa apresentação, então, ela só pode ser feita em um computador. Então, ela não precisa ser feita em computador. Se você quiser, por exemplo, apresentar, às vezes gravar, eu já fiz uma videoaula com vocês, já preparei uma vez, né, o material, que eu gravava na mesa. Eu peguei uma folha, eu ia desenhando e fazendo os cálculos, tudo. Pode ser assim também, é só uma sugestão. A única coisa, vocês têm que mandar para mim um vídeo explicando o gráfico que vocês pegaram. Ah, então eu quero fazer um vídeo onde eu vou imprimir esse gráfico, vou pôr na minha mesa, vou pegar a tela do meu celular, vou gravar eu falando e fazendo. Não tem problema, pode ser também. Certo? Obrigada, Sora. Imagina. Eu não sei outra maneira. Ah, eu quero gravar eu mesma falando. Eu vou pôr, sei lá. Por que eu falo muito na questão de imprimir? Porque os gráficos, vocês... Tudo bem, você pode desenhar na mão, não tem problema. Mas é mais trabalhoso, mas pode. Vamos supor que você não tem o recurso de imprimir nada na sua casa. Você vai desenhar esse gráfico na mão. E você quer gravar você explicando esse gráfico. Então, você pode pegar a sua folha, sei lá, pôr numa parede e vai explicando e vai gravando. Não tem problema, pode ser também. Tá? Fiquem à vontade. Não precisa usar necessariamente computador, o celular. Quer dizer, o celular vai precisar provavelmente para gravar, né? Aí não tem como. Certo? Sora, Oi. e como que faz para gravar mais de uma pessoa? Ou só uma pessoa vai gravar? Nesse caso que eu mostrei do PowerPoint, ele vai gravar somente a pessoa que está aqui falando, entendeu? A pessoa que está com um computador e com uma apresentação em PowerPoint para explicar. Para gravar mais de uma pessoa falando, vocês vão ter que trabalhar um pouquinho com edição. Aí vocês precisam que cada pessoa... Pode falar. Dá para gravar no Google Meet, todo mundo de uma vez. Dá para apresentar no Google Meet e gravar por lá. Que é o que eu estou fazendo com vocês. Eu gravo as minhas aulas pelo Google Meet. Então, o que eu faço? Se vocês têm acesso ao Google Meet, por quê? Porque vocês têm um cadastro de aluno institucional. Então, se vocês entrarem, eu vou até mostrar como eu acho que vocês conseguem, tá, gente? Vocês têm um Google Drive, tá? Para quem não sabe, eu vou entrar numa sala... Beleza, isso daqui é uma sala de aula de vocês. Se você clicar nessas 9 bolinhas aqui, vocês têm o Google Meet instalado também. E aí você pode fazer isso pelo Google Meet. Então, você põe para apresentar e grava. Aí vai aparecer o rosto de vocês. Se não quiser que apareça o rosto, é que nem a nossa chamada aqui, que vocês fecham o rostinho de vocês. Vocês clicam para não aparecer o rosto. Tá? Sora, se eu deixar a tela cheia aí, só vai aparecer a voz, sabe? Fixa na apresentação e deixa a tela cheia, que não aparece o rosto. Do jeito que eu estou fazendo nessa aula, né? Pode ser, uma opção também, tá? Só que, o que acontece, Giovana? Quando você grava pelo Google Meet,
Mesmo que eu, por exemplo, não me enxergo agora na tela. Só que, quando eu vejo a minha gravação, eu estou na tela. Então, aparece um quadradinho pequenininho, do jeito que vocês enxergam, tem um quadradinho pequenininho com a minha imagem. Estática ou em movimento. No caso, em movimento, porque minha tela está liberada. Certo? Estão comigo, gente? Dá uma tossida. Certo. Sônia, quando você vai dar o tema pra gente? Então, peraí que eu já vou falar disso. Só para vocês saberem, a avaliação vai ser feita nessa atividade, a avaliação por pares. Eu já falei disso na live da semana passada. Então, o que é essa avaliação por pares? Bem, vocês vão avaliar o trabalho dos outros alunos. Eu avalio de vocês e aluno avalia de aluno. Esse tipo de avaliação, ela promove o protagonismo de vocês durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Ela permite que vocês avaliem o trabalho de outros colegas da turma, dando feedback e nota sobre o desempenho. É feita com base nas percepções de excelência de cada um de vocês para a atividade proposta, refletindo e analisando o quão bem o colega realizou o trabalho e se os critérios e objetivos combinados anteriormente foram atingidos. Então, quais são os nossos critérios e objetivos? Os critérios são que vocês apresentem aqueles itens que eu falei, e o objetivo é que se faça entender. Então, se tiver de acordo, tá? Aí vocês vão ser avaliados dessa maneira. Essa avaliação por pares eu vou fazer em sorteio também. E não vai ser todos avaliam todos, porque eu não tenho estrutura para fazer esse tipo de avaliação. Presencial eu tinha, à distância eu não tenho. Então, vai ser sorteado quem vocês vão ter que avaliar. No máximo, cinco apresentações vocês vão ter que avaliar. E aí vocês vão avaliar essas apresentações de acordo com aqueles critérios, provavelmente numa escala Likert também, que vai de 1 a 10. Então, a pessoa falou a respeito da usabilidade, para que ele é usado, o gráfico. Como que eu avalio essa explicação de 1 a 10? Vai ser nesse sentido. E quem vai ter que avaliar é o grupo. Então, exemplo, eu tenho um grupo, deixa eu vir para cá. Eu tenho a Aline, Maria Fernanda e a Gabi. É esse grupo que vai avaliar, por exemplo, a Ana Júlia, a Vitória e a outra Vitória. Então, como que vocês vão ter que fazer isso? Vocês vão ter que se organizar as três para assistirem as apresentações, de preferência juntas, para poder avaliar. Ou então, vocês assistem e depois combinam que nota que vocês vão dar para cada um dos critérios. Então, a avaliação não vai ser individual, não vai ser a Aline sozinha que vai avaliar os outros grupos. Ela, com a Maria Fernanda e a Gabi. Então, a gente fala que é grupos avaliando grupos. Tudo bem? A estrutura dessa avaliação eu vou compartilhar com vocês mais para frente também. Fiquem calmos, tá? Então, quais são as datas que a gente tem? Hoje é dia 2 de outubro e é a data para vocês me entregarem quem são as duplas ou os trios. A semana que vem, vocês vão receber a segunda atividade do segundo semestre da eletiva, e aí vocês têm 15 dias para fazer. Na semana do dia 19 de outubro é quando começa o quarto bimestre. É ali que vocês vão receber o tema de vocês e vão ter que se organizar para fazer as apresentações. Então, isso vocês vão fazer na semana do dia 19 até a semana do dia 30. Dia 30 eu tenho que receber todos esses projetos, para que eu comece as avaliações, tá bom? Então, como vai funcionar? Semana que vem eu vou fechar as duplas e os trios, porque se sobrar aluno, ficar sozinho, eu vou tentar reorganizar, reestruturar, aquele esquema todo. A semana do dia 12 e a semana do dia 16, que eu falei que essa semana aqui é curtinha. Eu vou estar fechando nota, e aqui que eu vou colocar qual tema que cada um vai ter que trabalhar. Eu vou sortear aleatoriamente, tá? E aí, na semana do dia 19, vocês ficam sabendo, através daquela planilha que eu mostrei para vocês, e começam a trabalhar com o grupo de vocês para apresentar. Então, aqui eu vou colocar qual que vai ser o assunto de cada dupla e cada grupo. Qual tipo de gráfico que vai ter que apresentar. Tudo bem? Dúvida, gente? Nenhuma, Sora. Nenhuma? E aí, querem fazer algum pedido? Tá bom o trabalho assim? O que vocês acham? O que vocês acham? Olha, minha amostra, nesse momento, é de 18 alunos, sendo que eu tenho 102 alunos de terceira série. A minha amostra é de 18 alunos, que são vocês presentes. Então, são vocês que mandam nesse momento. Quer mudar alguma coisa desse trabalho?
Ah, eu queria adicionar umas férias, assim, entendeu? Umas férias seria bem legal. Tá, então vocês vão ter férias desse trabalho até dia 19, porque vocês só vão precisar fazer o trabalho na semana do dia 19. Não, não. Professora, o que você acha de um quarteto? Um quarteto. Já fui solicitada a respeito de quarteto e queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que eu posso aceitar quartetos também? É vocês que determinam isso. Sim, sim. Sim, querem votar? Ó, eu vou pôr lá no chat, ó. Só que se for quarteto, eu acho que daí eu não aceito dupla, só trios e quartetos. Porque, gente, se eu aceitar dupla, trio e quarteto, vocês vão deixar eu pirada. Posso pôr essas opções? Pode. Peraí que vocês vão votar. Calma, gente. Eu vou digitar, porque isso daqui é a nossa prova de votação. Opções. Opção 1. Duplas e quartetos. Esperem. Nossa, se eu falar para vocês como eu estava escrevendo trios, vocês não vão acreditar. Vai. Agora vocês podem votar. É só pôr o número 1 ou 2, tá? Opção 1 são duplas e trios, e opção 2 é trios e quartetos. Vota o que você acha, tá? E não o que... Vamos, minha amostra de 18 alunos, por gentileza, eu vou fazer a contagem. Vota todo mundo aí, hein? Nojento, nojento. Tudo é nojento. 1, 2, 3. Daniel, 4, 5, 6, seu coisa tá aberto. Seu áudio. Puta que pariu. Ó a boca, Daniel! Piorou, né? Tava tudo bem até agora. Ele fala um palavrão. Eu tenho até agora 13 alunos que votaram. Preciso dos demais. Estamos em 18. Nossa, eu sou muito rápida para isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sora, eu não tô conseguindo colocar pro chat. Você não está conseguindo digitar? É, Mi, fala seu voto. Mi, qual que é seu voto? 2. 2. Obrigada, Mi. Tem alguém que não está conseguindo votar e quer falar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, até agora, 7, 7, 14, 15 alunos votaram. Então, estão faltando 2 alunos só votarem. A Mi já... Eu contei o voto da Mi já também, viu? E aí, quem não votou? Sora, Fala. a opção 1 é dupla e trio? Isso, opção 2, trio e quarteto. Eu voto na 1, tá? É que eu não posso digitar agora. Tá, mais uma. Falta só uma pessoa votar, gente. Vamos lá, minha pequena amostra. Vou fazer chamada, hein? Carol, você votou? Carol votou. Ô, Emily, ajuda aí. Você tá com o chat aberto, né? Que eu tô te vendo, tá? Vamos lá, Carol, votou? Pode fazer isso. Aline. Sora, eu acho que a única que não votou foi a Fernanda. Eu acho que eu encontrei o erro também. A Aline aparece 2 vezes, porque ela usa uma para o áudio e uma para a imagem, né, Aline? Sora, fala de novo. A Aline aparece 2 vezes para mim, acho que é por isso. Maria Fernanda votou? Não? Maria Fernanda, você está aqui comigo, com a gente, com nós? Por favor, Maria Fernanda. Vocês têm aula agora, né? Vocês não têm aula hoje? Não tinha aula agora depois da minha? Sempre tem uma aula depois da minha, não tem? Não. Olha, eu tô ficando retardada. Ah, não, professora, você não tá ficando, você é.
Isso é sério, professora? Era de Você manhã é? que tinha aula depois de vocês. Ah, muito obrigada, Jennifer. Muito obrigada, muito obrigada. Mais alguém votou? Meu Deus do céu, eu parei na Melanie. Não, tá certo, até aí tá certo. Maria Fernanda, Maria Fernanda, Maria Fernanda, Maria Fernanda. Ou se abre o áudio para falar o seu voto, ou por favor digite. Se não for nenhum nem outro, manda para mim um WhatsApp falando qual o seu voto. Só queria informar que não adianta. Mesmo que a Maria Fernanda vote, não adianta. A opção que venceu é a opção 1, trios e duplas, no máximo 3 alunos, por uma diferença de 2 votos, de 2 pessoas. Vocês estão vendo? Democracia é isso. Vocês estão tendo uma aula de democracia agora, minha gente. Professor, eu lembro que semana passada já falou que meu voto valia por 2, viu? Por 3, quer dizer. Por 3? Putz, Kaique, desculpa, eu não lembrei lembrava. agora. Então, agora que o Kaique lembrou, isso entendeu? Isso se chama o quê? Abuso de poder. Gente, sinto informar, porque a gente, né, tem que trabalhar com nossa amostra aqui no momento, né? Então, a maioria aí, né, bem próximo, mas optou por duplas ou trios. Então, a gente vai ter que fechar em duplas ou trios mesmo, tá bom? Se vocês quiserem, é que eu só não abro uma. Se vocês quiserem, eu posso abrir uma opção de votação, fazer um questionário rapidinho e para que todo mundo vote. Eu coloco isso lá na sala de aula e considero. Quem votar até determinado horário, eu considero aquele voto. O que vocês acham? Que a gente abrange um número maior de alunos, pode ser? Eu morro de medo de ser injusta, só por isso. Entendeu? Então, eu faço o quê? Eu vou abrir um formulário rapidinho para votar, se quer em duplas, trios ou trios e quartetos. Jogo o link desses formulários lá na turma de vocês. Cada um pode votar uma vez só. Eu vou fazer votar de acordo com o e-mail institucional, porque eu não sou besta, né? Para ter um cara lá ficar votando infinitamente na opção que ele quer. E aí, até hoje, vamos pensar, são 4 horas? Sei lá, até hoje às 8 horas da noite. Aí eu encerro a votação e quem tiver respondido lá, eu considero aqueles lá, tá bom? Agradeço a votação de vocês e eu só vou para a opção do formulário porque a votação foi muito equilibrada. E como a gente tem uma amostra pequena, então eu vou recorrer a essa opção do formulário. Se fosse uma votação mais disparado, aí eu já considerava. Mas a minha amostra está equilibrada, então eu vou aumentar a minha amostra. Certo? Vocês acham que dá para fazer esse tipo de trabalho sem muitas dificuldades? Vocês têm recurso tecnológico para fazer isso? Um celular que dê para gravar? Como vocês acham que dá para fazer, gente? Tranquilo. Se vocês tiverem... Beleza. Quer falar alguma coisa? Então, o meu PowerPoint, ele é antigo, então não sei se ele tem essa opção de gravar a tela, mas você sabe se no online, que tem um PowerPoint online, né? Você sabe se tem essa opção? Acho que também tem o do Google, né? De verdade, o online eu não sei, mas eu conheço uma outra ferramenta que dá para gravar, que chama Zoom, Zoom de Zoom mesmo, Z-O-O-M. Se você tiver um computador mediano, você já consegue baixar essa ferramenta que ele grava a tela do seu computador também, então é uma outra opção, e ele é um programa leve. E ele não tem publicidade, entendeu? Tipo, você grava e você já salva MP4 também e depois você desinstala o programa. Ele chama Zoom, Z-O-O-M. Então, se você não conseguir Gui, desse jeito, tenta pelo Zoom. Tá bom, Sora. Obrigado. Tá? Imagina. Se vocês precisarem de alguma ajuda para gravar isso, pode me procurar ou procura os professores que são bons em edição de vídeo. O Bruno é muito bom em edição de vídeo e o professor João também. Tá? Então, sintam-se à vontade para perguntar para quem vocês acharem melhor, mas eu fico disponível aí, tá? Estou, inclusive, querendo conversar com a Marcinha e com o Cícero para essa atividade valer nota para as 3 disciplinas. Porque vocês vão ter que inferir dados para olhar as tabelas, os gráficos, tem gráfico muito em geografia, então eu estou querendo fazer com as 3 disciplinas, mas eu não discuti com o Cícero, só com a Marcinha. A Marcinha acho que já está dentro. Faz sim, Sora, faz sim, com certeza. Sora, se você conseguir fazer isso, vai ser uma bênção. Gente, vocês gostam, né, de trabalhos quando é várias disciplinas, né? Nossa, eu adoro.
Mata um coelho com 3 cajadadas, ou não sei, eu não lembro o lema, não sei. Tá, não, mata 2 coelhos com uma cajadada só. Isso. Eu nunca fiz isso porque, de verdade, me faltou tempo para estruturar algo desse sentido, tá? Não é por má vontade. Mas eu acho que dá para a gente fazer isso com língua portuguesa, porque é o que eu estava falando para vocês, de dados implícitos e explícitos. Mas eu confirmo com vocês, tá bom? Tá bom já língua portuguesa e matemática? Tá ótimo, Sora. Ótimo. Beleza, então vocês já tiveram que fazer cordel, né? Que foi 3 disciplinas.